se a gente pegar toda a história, vamos pegar toda a cronologia da história da nação de Israel, como ela se formou. Ela se formou desde os patriarcas lá, Abraão, Isaac e Jacó. Depois de Jacó veio José com Abraão. Depois veio as 12 tribos. Depois das 12 tribos, a nação se dividiu entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. E através dessa linhagem da nação de Israel veio o prometido, que é o Messias, Jesus Cristo. Entendeu? Então, através da nação de Israel, a nação de Israel foi o povo que Deus escolheu dentre outras nações, para que através dessa nação ele pudesse trazer o Messias ao mundo, o Redentor, aquele que foi prometido lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então essa promessa foi sendo revelada progressivamente durante todo o Antigo Testamento, através de cerimônias, através de sacrifício de animais, e prefigurava Cristo, entendeu? Então, através da nação de Israel que veio a salvação. Isso está escrito na Bíblia. Através do povo judeu, através de Israel, veio a salvação. Através dos judeus veio a salvação. Mas a gente lendo todo o Antigo Testamento, a gente vê que o povo foram a outros deuses, idolatravam, um povo que era duro de coração, desobedecia a Deus, cometiam abominações diante de Deus, um povo que se desviava, e como juízo Deus entregava o povo à escravidão para outras nações, como por exemplo a gente vê na Bíblia o povo sendo escravo da Babilônia, dos sírios, entendeu? Porque isso era uma forma de juízo que Deus utilizava, porque o povo desobedecia a sua palavra, a sua lei, os seus mandamentos. E Deus sempre levantava profetas para chamar o povo ao arrependimento e se voltar para Deus, entendeu? Então a gente sempre vê assim o povo se rebelando contra Deus. Mas no meio desse povo, Deus sempre preservou um remanescente fiel. Enfim, daí vem Jesus, aí é o Novo Testamento, vem Jesus, nascido de mulher, e antes de Jesus começar seu ministério terreno, ele aparece nas primeiras páginas da Bíblia sendo batizado por João Batista, e o povo então vai ao batismo de João também, e João começa a dizer para o povo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Então o povo foi chamado ao arrependimento através de João Batista, e o João Batista também tinha o papel de endireitar o caminho e preparar a vinda do Messias. Então Jesus veio com o Messias ao mundo, mas o povo judeu rejeitou a Cristo, porque o Messias que eles esperavam, de acordo com a interpretação que eles davam do Antigo Testamento, era um Messias político, um Messias que iria libertá-los da escravidão, libertá-los sob o domínio do Império Romano, entendeu? E iria então libertá-los, iria se tornar rei, e através do seu governo, Israel iria ser a nação que iria governar todos os reinos da terra. Essa era a mentalidade que o povo judeu tinha naquela época, né? Porque, pensa bem, o povo sempre foram escravizados por outros reinos, por outras nações. Daí o Messias que ele esperava era o Messias político, um rei político que iria libertá-los do domínio, entendeu? Daí já nessa época eles já estavam sob o domínio do Império Romano. Mas só que eles rejeitaram a Cristo, porque Cristo veio um Messias totalmente diferente daquilo que eles esperavam. Um Messias que veio montado num jumentinho, filho de carpinteiro, pobre, que não tinha assim poder nenhum, vamos dizer assim, politicamente, para libertar o povo do domínio de Roma. Então, mas só que Jesus, eles não entendiam que Jesus veio estabelecer um reino espiritual. Ele veio para salvar, veio para redimir o seu povo dos seus pecados. Mas só que os judeus
devido a eles terem a venda nos olhos, não entenderem que Jesus era o Messias, o prometido, eles acabaram rejeitando a Cristo, entendeu? Mas Jesus dava muito provas de que ele era o Messias, através de curas, milagres, expulsando demônios, ressuscitando mortos, e muitas vezes você vê Jesus dizendo que ele era Deus. Por exemplo, ele mesmo disse aos judeus: antes de Abraão eu já era, antes que Abraão nascesse eu já era. Toda vez que Jesus disse eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, essa palavra eu sou é a mesma palavra que Deus utilizou lá no Monte Sinai, quando ele se revelou a Moisés no Monte Sinai, e disse a Moisés que ele iria ser o libertador do povo de Israel, da escravidão do Egito. Daí Moisés pergunta a Deus: mas se o povo perguntar quem me enviou, o que eu direi a eles? Deus diz a Moisés: diga a eles, eu sou, me enviou a vós. Então essa palavra eu sou é a mesma palavra que Jesus utilizou nos seus dias, eu sou. Então quando Jesus falava eu sou o caminho, eu sou a porta, isso era uma blasfêmia para os judeus, entendeu? Porque Jesus estava dizendo que era Deus e se igualando a Deus, e isso era uma blasfêmia. E a gente vê também o povo de Deus, principalmente os fariseus, aqueles que eram do sistema religioso, perseguindo a Jesus, querendo sempre encontrar algum erro nele para que pudesse condenar ele pela lei. A gente sempre vê o povo querendo matar Jesus, entendeu? E foi dito e feito, o povo, além de rejeitar Cristo como Messias, foi o povo judeu que, os fariseus, os saduceus e grande parte do povo que entregou Jesus à morte, né? Ao império, ao poder de Roma, e crucificaram a Jesus. Então, assim, como o povo rejeitou a Cristo, como forma de juízo, Jesus em Mateus 24 profetiza que eles iriam ser castigados, queriam receber o juízo de Deus, devido a eles endureceram o coração, devido a eles não ter aceitado Cristo como Messias, entendeu? Daí você vê lá em Mateus 24, que ele fala que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ai da grávida e daquelas que amamentarem daqueles dias, porque um será levado, outro deixado. Então Jesus, dizendo isso, ele já profetiza o que iria acontecer em Jerusalém, entendeu? E essa profecia se cumpriu no ano 70, com a invasão dos bárbaros no Império de Roma. Foi onde que destruiu Jerusalém, onde destruiu o templo, que os judeus, que os sacerdotes, principalmente o sistema religioso daquela época, adoravam a Deus no templo, entendeu? Então com a invasão dos bárbaros houve essa destruição do templo, e hoje só permanece lá o muro de lamentações. No dia de hoje só um pedaço do muro. Houve muitas mortes nessa época, muitos judeus foram dispersados para outras nações, entendeu? Então em Mateus 24 Jesus deixa claro que o juízo iria vir sobre o povo, sobre a nação de Israel, porque eles rejeitaram a Cristo, rejeitaram ele como Messias. Mas só que no plano salvífico de Deus, Deus tinha como plano ter um único povo exclusivo seu, que era composta tanto de judeus e gentios, salvos pela graça mediante a fé em Cristo, entendeu? Mas só que o povo naquela época, nas épocas de Jesus, devido a eles não enxergarem e devido eles não ter os olhos abertos assim, como diz a própria palavra, eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. Então, eles achavam que eles, por simples fato de eles serem da descendência de Abraão, eles já achavam que era povo de Deus. Não, a gente já é povo de Deus, somos filhos de Deus e a gente já está salvo. Mas só que Jesus veio e disse para eles: não, eu posso muito bem suscitar das pedras filhos de Abraão, mas vós tem por pais o diabo, querem satisfazer os desejos da vossa carne. Então Jesus confrontava direto os fariseus, os religiosos daquela época, e porque eles achavam que o simples fato de eles terem sido da descendência de Israel, da descendência de Abraão, eles já faziam parte do povo de Deus. Mas daí a gente lê no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, a gente vê que o verdadeiro Israel de Deus não é o Israel físico, geográfico, mas sim o Israel espiritual, que é composta tanto de judeus que creram em Cristo,
né, como Pedro, Paulo e os apóstolos e os demais judeus que foram convertidos em Atos capítulo 2, onde foram 3.000 almas salvas, onde foi fundada a igreja primitiva. Então esses judeus crentes e os gentios, que somos nós, que o evangelho foi alcançado, chegou até nós nos dias de hoje. Então esse sim é o verdadeiro Israel de Deus, o Israel espiritual, a igreja de Deus, entendeu? Então Deus sempre teve como um plano fazer um povo, fazer dele o povo salvo, o povo exclusivo seu, que é composto de tantos judeus, porque foi através da nação de Israel que veio o Messias, né? Veio a salvação, o Salvador, e também alcançar aqueles que não eram judeus, a saber, os gentios, que somos nós. Mas para o sistema religioso daquela época, para os religiosos, fariseus, saduceus, eles achavam que somente eles eram herdeiros da promessa feita a Abraão lá no Antigo Testamento, que através dele Deus iria abençoar todas as nações da terra, entendeu? Então, mas para você entender mais ou menos isso, o Israel verdadeiro, o Israel, a igreja de Deus, é composta tanto de judeus e gentios. Eu não sei se estou sendo muito claro, se dá para você ter uma luz sobre isso, mas eu deixei os textos aí que comprovam exatamente o que eu disse, entendeu? Agora, sobre a nação de Israel geográfica hoje, física, e eu acredito que, como tem essa promessa de salvação ainda para aqueles judeus que crerem em Cristo, eu acredito que essa promessa ou já está sendo cumprida ou vai se cumprir quando Jesus voltar, ou quando eles caírem em Ireci e verem que foram enganados pelo falso Messias, né, que o anticristo, que para eles vai ser o Messias que eles tanto aguardam, entendeu? Que vai ser um Messias político, que vai trazer a construção do terceiro templo, e eles vão poder fazer sacrifício novamente, entendeu? Então daí já entra a parte escatológica da coisa. Mas o momento assim que Deus vai cumprir essa promessa de que a graça de Deus ainda vai alcançá-los, que muitos judeus vão se arrepender e vão ver que eles acreditaram num falso Messias, e que o Messias já veio, na verdade, né, e os antepassados, os seus pais antepassados crucificaram ele. Então eles vão cair em si e ver que eles estavam a todo momento com as vendas dos olhos, né? Mas só para a gente fazer distinção, né? Porque entre Israel e qual é o verdadeiro Israel de Deus? Se é a nação, um país geográfico, ou Israel espiritual, a igreja, a noiva, que forma a verdadeira igreja de Deus, que é a espiritual, entendeu? Então tem essa distinção aí.